Começando o programa Sou Múltipla, com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Te ensino como se tornar uma pessoa mais rica. Existe fórmula mágica para isso? Recentemente, eu me deparei com o perfil de um garoto de 15 anos que se diz investidor milionário e ensina as pessoas a ficarem ricas. Eu, Cris Ferreira, devo confessar, e eu não me orgulho nem um pouco disso, que uma onda de preconceitos tomou conta dos meus pensamentos. E eu fiz aquilo que eu tento incansavelmente não fazer. Eu julguei a competência desse garoto. Como pode ensinar sobre investimento, bolsa de valores e ainda fazer a promessa de ajudar as pessoas a ficarem ricas? Um garoto de 15 anos de idade. Eu não vou aqui de maneira nenhuma entrar no mérito da competência desse rapaz. Talvez seja um gênio muito inteligente. E nem qualquer outra pessoa que se propõe a ensinar outras pessoas a ficarem ricas. Eu não estou falando aqui da competência dessas pessoas. O ponto que eu quero chamar a atenção é sobre o papel de coaches financeiros, de pseudo-profissionais e de uma avalanche que eu tenho percebido de pessoas com essa promessa. A promessa de fazer ou de ajudar, de ensinar o outro a ficar rico. Ao visitar o perfil desse garoto, e claro que eu acabei indo lá visitar o perfil porque eu fiquei muito curiosa para ver, né, como é que era o perfil dele, o que ele realmente estava propondo. E eu fui levada a outros tantos posts dele e acabei lendo os comentários dos seguidores. A sensação que eu tenho é que muitas pessoas que se apresentam como milagrosos, né, como aqueles que vão resolver o seu problema financeiro, elas prometem entregar fórmulas mágicas, fáceis, rápidas, para uma questão que é tão complexa. Afinal de contas, nós sabemos que o mundo ele é tão desigual. A gente sabe que a pobreza ela é muito mais dominante do que a tal riqueza. E o mais grave de tudo isso é que para ter acesso a essas fórmulas mágicas, né, você tem que fazer o curso dessas pessoas. Você vai ter, obviamente, que pagar um valor. E é interessante porque, às vezes, o ticket desses cursos, dessas mentorias, o ticket é muito alto o valor. E tem gente que costuma, inclusive, se endividar em cartões de crédito para poder fazer parte dessa turma, né? Fazer parte dessa tribo, participar dos cursos que prometem que essa pessoa vai ficar rica. E aí, se a promessa não se cumpre, ou seja, se a pessoa realmente não fica rica, o que eu percebo é que esses que prometem um milagre, normalmente eles vão dizer que a responsabilidade é sua, de você que não se dedicou o suficiente, de você que não fez o esforço necessário. A velha história da meritocracia. Ou seja, se você fizer, você vai ficar rico. Se você se esforçar, você vai ficar rico. Se você seguir as fórmulas que eu estou te passando, você vai ficar rico. Será? Será que ficar rico é tão fácil assim? Com certeza, quem fica muito rico é quem convence o outro a comprar suas fórmulas mágicas, a comprar os seus cursos. Disso eu não tenho dúvida. E o que me assusta é que essas pessoas, elas se auto-intitulam coaches, mentores, né? E elas costumam muitas das vezes também
banalizar o termo ou banalizar certas, vamos dizer assim, ofícios, né? Porque elas dizem que o que elas entregam é mais importante, né? Inclusive, uma questão de banalizar também a própria formação acadêmica. Parece que é importante até você não ter uma formação acadêmica. Você, sabe, tá sempre muito aquela história assim, você tem que mostrar que você é rico para as pessoas acreditarem que você é rico e elas vão comprar a fórmula porque elas veem você como uma pessoa rica. A formação acadêmica, o conteúdo de qualidade, ele não é importante. Esse fica em segundo, terceiro, quarto planos. Eu, particularmente, não sou uma pessoa que acredito que você precisa ser para provar que é bom no que você faz. Eu não acredito, por exemplo, que um ginecologista homem não possa ser um bom ginecologista pelo fato dele ser homem e não sentir as dores da mulher, não ter a TPM que a mulher tem, não menstruar como uma mulher menstrua, não engravidar como uma mulher engravida, não passar por um processo de menopausa como uma mulher passa, e a questão dos hormônios. Um bom médico ginecologista ou médica ginecologista precisa ter conhecimento, formação, muito estudo, dedicação, anos de experiência. Então, a excelência, ao meu ver, em várias, eu diria, em quase todas, ou talvez em todas as profissões, está, sim, na sua jornada. Porém, eu fico imaginando que as pessoas, elas entregam a sua vida financeira, elas entregam a sua carreira, elas entregam, às vezes, os seus relacionamentos, elas entregam, às vezes, até questões jurídicas a pessoas que não têm uma formação robusta, que não têm uma carreira, que não têm uma certa experiência profissional e de vida também, que é importante. Eu estou querendo dizer aqui que, obviamente, eu acredito também que existam pessoas que são autodidatas, pessoas que são geniais, pessoas que são muito inteligentes, pessoas que são muito competentes. E a experiência não é necessariamente uma necessidade primária. Sim, existem pessoas que são muito boas no que elas fazem. Eu conheço profissionais com esse perfil. Mas eu tendo a acreditar que essa não é a maioria. Esse não é, na verdade, o perfil mais comum de um bom profissional. O que eu tenho visto nessa onda de redes sociais, enfim, nesse mundo mais imediatista, é que o que ganhou muita força, na verdade, foram as estratégias de marketing e a exposição midiática que tornam essas pessoas que parecem ser ricas, famosas, tornam essas pessoas celebridades, autoridades no assunto que elas quiserem falar que elas são autoridades. Elas passam a mostrar, a demonstrar ou parecer que elas dominam bem um assunto, mas, na verdade, quando a gente quer aprofundar, a gente vê que não existe essa profundidade. A gente percebe que está tudo muito na superfície e muito nessa maquiagem, nessa criação de uma imagem que é sempre a imagem da pessoa bem-sucedida, e aí basta que ela faça fotos com joias, com, enfim, em carros caríssimos, aparecendo em lugares super, né, vamos dizer, exclusivos. Numa das postagens desse garoto, voltando no garoto aí de 15 anos, em que ele diz que ele é um coach financeiro, e ele diz o seguinte, abre aspas, quem sabe vender jamais ficará pobre. Então ele diz também que basta você saber vender. Afinal, essa história de quem sabe vender, ela não é bem assim, né? A gente sabe que a gente vê tantos vendedores maravilhosos, ambulantes, feirantes, camelôs. Essas pessoas sabem vender
E isso não quer dizer que elas necessariamente ficaram ricas. Bom, então, eu acho que já cai por terra essa ideia, né, de que basta você saber vender para poder ficar rico. O que eu quero agora só concluir rapidinho aqui é que nós precisamos ter mais seriedade com as promessas que nós fazemos, mais clareza da realidade das pessoas e da maioria esmagadora da sociedade brasileira, principalmente, e que cabe a nós, profissionais que se propõem a ajudar e melhorar a vida dos nossos clientes, nós temos um discurso que não prometa fórmulas mágicas. Eu ainda vou defender o estudo, o conhecimento, a ética, o interesse genuíno pelo seu cliente. Eu ainda vou defender o saber escutar mais do que falar. E, claro, o compromisso com os resultados e com a verdade, eles são, ao meu ver, as características essenciais e mais importantes para qualquer profissional que queira trabalhar com pessoas. Faz sentido isso para você? Se sim, eu quero te dar um conselho. Invista em autoconhecimento para você não cair nas armadilhas que podem lhe causar sérios danos. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha e me siga nas redes sociais, @soukrisferreira. Termina aqui o programa Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Rádio Cloud Coaching. Ouça Sou Múltipla com Cris Ferreira. O poder de poder fazer escolhas. Sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na quinta, às 12 horas e na sexta, às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.